irmãs Lídia e Lígia Viana Mendes, muito obrigado pela presença. Conselheiro da Sociedade de Engenharia e Arquiteto do Estado do Rio de Janeiro, engenheiro do Instituto Estadual do Meio Ambiente, INEA, André Granato. Agradecer ao Fernando, do Ministério da Fazenda, agradecer a Glória, do INSS, auxiliadora do INSS, João Batista, do INSS, Marcos, do INSS, Roberto, do INSS, agradecer a todos aqui presentes. Bem, senhores, respondendo a duas questões que o Eduardo levantou, há uma cultura que veio dos anos 90, que foi de alocar os custos nas entidades, para efeito até de uma privatização de parte dessas entidades públicas e órgãos públicos. Em função dessa alocação da folha de pagamento e dos custos completos que tem nessas entidades, nesses órgãos, começou-se a criar planos de cargos de cada entidade. E hoje o que vemos em grande quantidade, outros nomes e quase nunca engenheiro, arquiteto e agrônomo. Nas universidades federais, eu vou falar da área federal, que é a que eu conheço melhor. Nas universidades federais, os engenheiros são técnicos. O nome do cargo lá é técnico. Em alguns órgãos dos ministérios, hoje são analistas. Em alguns são engenheiros, outros são engenheiros denominados a especialidade de cada um, engenheiro civil, engenheiro, arquiteto, agrônomo. Essa tendência, ela não vai mais prosperar. E essa tendência também, ela já está sendo revista, na ideia de que existem carreiras que são transversais. Elas estão na maioria dos órgãos. E se pode hoje, contabilmente, se alocar de forma diferente. E também não há mais essa loucura dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, de uma predominância do neoliberalismo. Não que no futuro não venha a ter, porque a sociedade, a tendência é que diminua o Estado e aumente a força das entidades privadas. Eu diria que isso é natural. Mas só que neste momento o mundo faz uma reflexão dos excessos que houve do neoliberalismo e dos problemas de controle da iniciativa privada. Os excessos da iniciativa privada acabou retrocedendo um pouco e ampliou o espaço do Estado. Então, eu acho que esse tipo de carreiras com denominações diferentes, a tendência é ser revistas. E a constituição de órgãos que congregue as carreiras transversais, eu também acho que é uma perspectiva no curto prazo que virá. Eu vou seguir a minha apresentação, eu só fiz essas observações sobre a fala do Fernando, porque eu acho que no final a gente pode fazer um debate. A melhor maneira de predizer o futuro é criá-lo, já disse Peter Drucker, que é o Papa da administração, recém-falecido, e que criou as gestões das empresas modernas e também que deu muita criatividade à gestão na administração pública. Eu sempre falo isso, que todo e qualquer ser humano pode mudar o mundo. É da natureza nossa ter idealismo, é da natureza nossa procurar melhorar algo que existe, que a gente vê no mundo,
que tem problema. Então eu falo que todos nós, não interessa onde estejamos, podemos contribuir com alguma melhoria. A gente fala, eu recebo muito e-mail de lugares distantes, e fala assim, mas eu estou tão distante de Brasília, como que eu posso ajudar? E na comissão, numa das comissões, eu precisava de falar com alguns parlamentares e obter votos, e o colega lá de Amapá, além de conhecer os deputados todos do Estado, ao ir procurar na casa de um deputado, não o encontrou, foi na casa da sogra do deputado. Ou seja, ele conhecia mais que o deputado. Conhecia o deputado, a mulher do deputado, a sogra do deputado. E ele está lá no Amapá, num dos menores estados brasileiros. E ele pode ajudar. Então, eu digo, a gente nunca pode subestimar a capacidade que cada um tem para ajudar. Vejo a Glória aqui, a auxiliadora, o Marco, quantos e-mails eles têm feito, quanto eles têm recebido resposta, quanto têm nos auxiliado, quanto que eles têm pressionado. Eu acho que todos nós podemos contribuir de alguma forma. Precisamos, e aí é que o debate é importante, a fala do Fernando é importante, é que a gente faça a nossa palavra chegar a todos os cantos do Brasil e sensibilizar todos os colegas. Eu acho que está faltando mais ânimos aos colegas, mais contato, mais atenção para com a carreira do engenheiro, do arquiteto e do agrônomo, porque sem eles, sem o trabalho deles, o Brasil não avança. Inclusive os avanços sociais poderão retroceder num curto espaço de tempo se nós não fizermos com que a infraestrutura seja executada neste país. Como dizia John Kennedy, às vezes é preciso parar e olhar para longe para podermos enxergar o que está diante de nós. Precisamos, às vezes, ficar olhando a Brasília para ver que nós mesmos, no nosso ambiente de trabalho, precisamos mudar, melhorar e precisamos contribuir com a melhoria do todo. O desenvolvimento de um país é do exato tamanho de sua engenharia. Uma frase do blog Conversa dos Engenheiros, do professor Danilo, lá de Brasília, mas poderia até ser uma frase do governo chinês. 80% da estrutura do governo chinês é comandada por engenheiros. 80% da alta cúpula do governo chinês, em todo o Estado chinês, é constituída de engenheiros. Poderia também ser a palavra atual do Bresser Pereira, que num artigo relatou a importância dos engenheiros. No Brasil, engenharia, arquitetura e urbanismo, arquitetura e urbanismo e agronomia chegaram atualmente no menor patamar de valorização profissional. Digo isso com tristeza. Há 35 anos, a engenharia, a valorização vem sendo diminuída. E falo isso mais nas prefeituras municipais, nos estados, principalmente. No governo federal há uma relativa valorização, mas é parcial. Ela não abrange todos. O engenheiro que é analista de infraestrutura, que é uma carreira criada neste governo, ganha 20% acima da média dos outros engenheiros, e técnicos das universidades federais ganham metade do nosso salário. É uma disparidade injustificada. O salário de um engenheiro hoje equivale a 26% do salário de um advogado ou procurador, que tem uma estrutura mais organizada, que estão dentro de um órgão só, que é a AGU. Ou seja, hoje nós temos um advogado equivale a 4 engenheiros ou arquitetos. Há justificativa para isso? Nenhuma, nenhuma.
Que há uma valorização dos advogados a partir da Constituição, é natural. Nós vivíamos numa ditadura, viemos para o Estado de Direito e precisou deles. Mas esta fase já passou. Assim como existia necessidade de arrecadação, porque o Estado devia mais do que arrecadava, essa fase já passou. Então está na hora do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, olharem as demais carreiras para nivelar, e nivelar por cima, salarialmente, valorizando e também dando condições de trabalho e de estrutura administrativa. Só para ver o quanto é grave a questão de diferença salarial. O engenheiro em final de carreira, na administração pública federal, ganha menos, 20%, em final de carreira, ganha 20% a menos do que um advogado em início de carreira. Tem um caso que saiu no começo do mês de março, e que foi levantado pelo presidente do CREA de Pernambuco, no Jornal do Comércio, um jornal de grande circulação lá em Recife, em que ele levantou que o Estado de Pernambuco tem 150 engenheiros e arquitetos com salário de menos de R$ 1.500. Se não me falha a memória, são R$ 1.380 o salário do engenheiro ou arquiteto do Estado de Pernambuco. O salário profissional está em torno de quase 5 mil, então é menos de 1/3 do salário profissional. Só que esse mesmo governo de Pernambuco contratou em 2012 uma empresa por 26 milhões de reais para fazer serviços de engenharia. Então eu fiz uma continha simples ali, ó. Eu dividi os 26 milhões de reais gastos, são mais, é 26 milhões e meio, 26 milhões e 400 mil, alguma coisa assim. Mas eu dividi os 26 milhões por um salário de 10 mil, que seria um salário ideal, eu acho, para nós, neste momento. E isso daria para contratar 2.600 engenheiros para o Estado de Pernambuco, para 2012, para fazer a mesma coisa que essa empresa foi contratada. Se eu for colocar pelo salário que eles ganham agora, que é menos de 1.500, daria para contratar 17.500 engenheiros e arquitetos. E o governador de Pernambuco é um candidato a presidente da República. Vejam para onde vamos. Naturalmente que ele não representa um candidato da engenharia. Ele pode ser dos empresários de engenharia, porque dos engenheiros eles não são. Do país também ele não é. Porque qualquer contratação da administração pública tem que ter estudos, planejamentos, projetos elaborados por profissionais do serviço público. Quando isso não acontece, e eu já vi dezenas de casos na minha instituição, quando não acontece do estudo, do projeto, das premissas saírem do quadro técnico, as obras geralmente são inacabadas, ou acabadas com superfaturamento e dá muito retrabalho. O Brasil hoje está em 104 colocação em infraestrutura. Isso é o índice do Fórum Mundial de Economia. Há um paradigma na sociedade atual, que é até consensual entre imprensa, economistas, políticos, empresário, que diz o seguinte, que vem aí do neoliberalismo, mas que, passado o neoliberalismo, todo mundo se aproveita, quando está no poder, de algumas premissas, desde que lhe seja confortável permanecer no poder. Que diz o seguinte, mais Estado, menos iniciativa privada. Mais iniciativa privada, menos Estado. E eles dizem que o Estado, quando existe maior, é mais arrecadador de impostos.
E a iniciativa privada, quando existe maior, ela é mais eficiente. Só que essa regra, quando aplicada de maneira geral, pode ter lá suas pertinências, mas quando aplicada para a engenharia, ela está totalmente equivocada. Na administração pública, desde 1967, com o famoso Decreto 200, já se descentralizava a execução. A execução de obras e serviços passou a ser terceirizada. Nós tivemos, por exemplo, no DENOX, a maior construtora da América do Sul. Nós já tivemos grandes estatais de construção de obras, só que isso foi descentralizado lá em 1967, começo dos anos 70. Então, a execução, hoje, na administração pública, é da iniciativa privada. Portanto, se nós não tivermos mais engenheiros, mais arquitetos, mais agrônomos, para fazer os estudos, para fazer os projetos, não haverá mais iniciativa privada. A iniciativa privada é dependente dos estudos, dos projetos, das proposições, das políticas públicas fundamentadas na boa técnica feita por servidores públicos. Sem eles, haverá menos iniciativa privada. Basta ver que o PAC, boa parte das obras estão paralisadas. Ontem, no Jornal Nacional, falou sobre as obras do setor elétrico que estão atrasadas, obras da Copa atrasadas, transposição do Rio São Francisco paralisada, executada mal feitas, contratações de projetos antiquados, antigos, na pressa de se fazer sem o devido estudo por parte dos quadros da administração pública. Arquitetura, agronomia, engenharia na administração pública significam mais estudos, melhor conhecimento da realidade do país, melhor planejamento, mais políticas apropriadas às necessidades do país, mais projetos, menos erros, mais contrato com a iniciativa privada, que são as executoras dos contratos, mais emprego, mais eficiência, mais efetividade, maior ganho para o país, menor custo do Brasil, melhor infraestrutura do país, mais exportação, e com isso, novamente, mais emprego, melhor distribuição para a população do país da produção nacional, preços mais baratos, menor inflação, menor diferença regional, maior PIB, menores impostos, melhor distribuição de renda ao povo. Não há desenvolvimento social de longo prazo e políticas de sustentabilidade sem engenharia, arquitetura e agronomia, pois são os responsáveis por permitir ao país ampliação da capacidade produtiva e melhoria dessa produtividade. Com mais engenheiros, estabelece-se um círculo virtuoso. Portanto, com mais engenheiro arquiteto na administração pública, teremos muito mais iniciativa privada, que já é, há muito tempo, a executora das obras que são estudadas, planejadas e projetadas pela administração pública. Precisamos acabar com o círculo vicioso. O círculo vicioso que tem prosperado nos últimos anos, com menos servidores técnicos especializados em engenharia e arquitetura, pois significam menos e ruins políticas públicas e projetos, menos contrato, maiores erros, corrupções, morte pelo descaso público, basta ver aí Petrópolis, que é um exemplo claro, obras inacabadas, maior inflação, maior custo do Brasil, prejuízo geral ao país e ao povo brasileiro. Está aqui, ó. Revista Época, Revista Veja dessa semana. Os engenheiros agrônomos permitiram um grande aumento da produtividade na agricultura brasileira.
E a falta de infraestrutura, que o governo teima em tentar fazer com o empresário, quando devia fazer com os servidores públicos preparados para poder